Bom dia, nono ano. Vamos iniciar aqui mais uma aula de filosofia. E na aula de hoje, né, como eu já deixei, como eu já falei na última aula, nós vamos estudar aqui os filósofos Theodor Adorno e Max Horkheim, tá certo? Como aí os representantes de um pessimismo desse progresso humano, desse progresso tecnológico. Vocês viram na última aula o exemplo do filósofo Francis Bacon como o filósofo que defendia esse progresso. Então, ele vai aí ser o representante de um otimismo em relação a esse progresso humano, tá certo? E na aula de hoje nós vamos ver, estudar um pouco a respeito dos filósofos que representam um pessimismo, que representam aí alguns pontos negativos em relação a esse progresso tecnológico. Então, porém, né, a partir do século XX, vivendo o auge desse progresso, alguns filósofos eles notaram que, após dominar a natureza, com o uso da ciência e também da tecnologia, o ser humano ele passou a ser dominado por tais instrumentos. E por isso, esses filósofos eles adotaram uma visão mais pessimista desses avanços tecnológicos. Afinal, observaram que no passado a humanidade ela buscava ampliar o seu poder de decisão e de ação no mundo. Todavia, né, depois de tantos avanços, enfrentou uma crise em relação a tais possibilidades, já que não conseguiam mais controlar todo o poder que conquistou e muitas vezes este não era utilizado para o bem comum. Então, como vocês podem notar, a partir do momento em que o ser humano ele passa sempre a buscar esse progresso, esse auge, né, esses avanços tecnológicos, chega um momento em que ele não consegue mais controlar esses avanços. E o que antes era para tentar ampliar esse poder de decisão ou de ação em relação à natureza, ao mundo, eles não conseguem mais controlar e passa a ser controlados por esse avanço. Então, e gera uma crise, né, em relação a essas possibilidades. Não conseguem mais controlar tanto poder que eles passaram anos e anos tentando alcançar. Então, entre os pensadores que nas últimas décadas refletiram sobre esses problemas, se destacaram aqui dois alemães de origem judaica, se eu não estou enganada, deixa eu ver aqui, isso, de origem judaica, que é o Theodor Adorno e também o Max Horkheim, tá certo? Então, a gente vai ver aqui um pouco sobre algumas afirmações que eles tiveram aí no século XX a respeito desse progresso tecnológico. Então, as máquinas, elas foram criadas como instrumentos para nos libertar do trabalho, mas hoje não nos libertamos delas nem nos momentos de lazer. A busca de um domínio sobre a natureza resultou em um domínio exercido sobre as pessoas. O progresso científico e tecnológico alimentou o desejo de ter esse desejo. Por sua vez, passou a escravizar as pessoas, mesmo que elas não percebam. Então, essas são algumas afirmações, partes aí do pensamento desses dois filósofos que representam esse pessimismo, na verdade, em relação a esse progresso, porque ele tem as suas críticas em relação a ele. As consequências que esses avanços tecnológicos trouxe para a humanidade. Como eu falei para vocês, o que antes era para tentar controlar a natureza, ter uma autonomia em relação à natureza, uma autonomia maior, né, passou a se opor a eles mesmos. As pessoas que buscaram tanto por esse avanço tecnológico e esse avanço, esse progresso passa a controlá-los de alguma forma. É o que esses filósofos colocaram aqui para vocês, tanto o Adorno como o Horkheim. Então, para vocês entenderem melhor quem foi esses filósofos e por que eles criaram essas teorias, né, criaram essas críticas, a gente precisa entender um pouquinho sobre isso, quem foi e também aí o momento em que ele
cria essas críticas. O Max Horkheim e também o Theodor Adorno são os principais representantes da escola, fundada em 1924 na Universidade de Frankfurt, na Alemanha, ou a Escola de Frankfurt, né? É uma escola que esses estudos filosóficos, estudos envolvidos pelos filósofos, se tornaram conhecidos como teoria crítica. Então, não só eles, mas outros filósofos se juntaram e criaram essa escola de Frankfurt, e a principal base aí de produção do conhecimento era uma teoria crítica, que se contrapõe àquela teoria tradicional que até então vinha sendo desenvolvida. Essa teoria crítica, ela buscava analisar as condições sociopolíticas e também econômicas de sua ampliação, visando a transformação da realidade. Então, ele vai buscar aí produzir conhecimento de forma crítica, fazer com que as pessoas se tornassem pessoas críticas em relação ao espaço em que eles vivem, a sociedade em geral, né? A todo esse poder econômico que está envolvido. Então, eles buscavam essa teoria crítica em relação a esses elementos aí, esses pontos. Mas os pensadores da escola de Frankfurt, que eram judeus, né, como vocês viram aqui, se viram alvos da campanha nazista com a chegada de Hitler ao poder nos anos 30 na Alemanha. Então, eles vivem em meio ao nazismo. Eles estão inseridos dentro desse contexto. E por serem judeus, eles são perseguidos pelo Hitler na Alemanha. E com o apoio de uma máquina de propaganda que pela primeira vez usou em larga escala os meios de comunicação como instrumentos ideológicos, o nazismo era uma prova de que a racionalidade técnica, que no iluminismo serviria ali para libertar o homem, estava escravizando o indivíduo na sociedade moderna. Ou seja, eles passaram literalmente na pele o que um avanço tecnológico pode causar em relação ao homem. Então, eles são, de alguma forma, esse avanço tecnológico é utilizado aí pelos nazistas para combater essas pessoas. E eles estavam aí dentro dessa lista. Então, eles passam literalmente na pele os efeitos em que esse avanço tecnológico de alguma forma aí acaba influenciando essas pessoas, escravizando essas pessoas. E nas mãos de um poder econômico e político, a tecnologia e a ciência, elas seriam empregadas para impedir que as pessoas tomassem consciência de suas condições de desigualdade. Então, dentro da visão desses filósofos, tanto essa tecnologia como esse avanço científico, avanço tecnológico, enfim, todos esses avanços, né? E a própria ciência, se estivessem nas mãos de pessoas erradas, que utilizassem todo esse avanço para escravizar as pessoas, para impedir que elas tomassem consciência das suas condições, é justamente por esse motivo que eles vão contra esse avanço tecnológico. E o Theodor Adorno, né, e o Max Horkheim, como de resto todos os intelectuais aí da escola de Frankfurt, não renegam o projeto da modernidade, né? Só para ficar claro, apesar deles produzirem todas as suas críticas e terem literalmente motivos pessoais, né? Para isso, eles não renegam esse projeto de modernidade, cujo núcleo, né, é formado pela racionalidade ou pela reflexividade e a crença nos princípios do progresso científico. Mas eles argumentam que tanto a racionalidade como a ciência, elas se transformam em instrumento de dominação política, social e econômica. Além disso, notam os autores que no mundo moderno, o avanço da ciência e da técnica, ele é um processo. Ou seja, apesar de todas as suas críticas, o que os filósofos iam contra, na verdade, é a utilização desse avanço
científico e tecnológico nas mãos de pessoas que poderiam, de alguma forma, utilizar esse avanço como forma de dominação, como foi o caso do nazismo. E eles passaram literalmente na pele sobre essa dominação política que houve ali com o nazismo. Então, eles não iam contra a modernidade. Eles não queriam que tudo voltasse a ser como antes, né? Sem todos esses projetos, tudo que surgiu a partir desse avanço tecnológico. Mas eles produziram as suas críticas para fazer com que as pessoas entendessem que esses avanços tecnológicos, nas mãos de pessoas erradas, vamos dizer assim, serviria como dominação. Dominação política, dominação social e dominação econômica. E fazia com que as pessoas, de alguma forma, se tornassem aí, né, escravizadas por essa dominação. Então, eles só não queriam, na verdade, que se tornasse um instrumento de dominação. E era isso que eles estavam tentando fazer com que as pessoas, né, com que nós entendesse, fazer despertar esse senso crítico nas pessoas, para que não, de alguma forma, não se deixassem dominar, não se deixassem ser influenciado por toda essa dominação, tá certo? Então, como vocês podem ver, eles representam aí esse lado mais pessimista. Eu não gosto dessa palavra pessimista, mas vamos dizer aí umas pessoas mais críticas em relação a todo esse avanço tecnológico e mostra, né? É bom para que a gente veja que, apesar de trazer muitas coisas boas, facilitar a nossa vida, nossa convivência com outras pessoas, esse avanço tecnológico de forma errada, ele pode se tornar um instrumento de dominação. Então, a gente precisa ter cuidado em relação a isso, em relação a todos esses avanços tecnológicos, utilizando da melhor forma possível para trazer um bem comum, e não para que um grupo, de alguma forma, domine um outro grupo, vamos dizer assim. Como foi o exemplo dos próprios filósofos passaram aí durante a vida deles, tá certo? Então, para que vocês aí entendam um pouco melhor sobre o pensamento desses filósofos, eu quero que vocês respondam aí essas perguntinhas no final da página 9, tá certo? E também a sessão hora de estudo, que eu vou colocar no chat, explicar direitinho toda a atividade, mas desde já, né, já coloco aqui que se vocês tiverem alguma dúvida, é só deixarem lá no chat, que eu tô lá para responder. Estou à disposição, tá certo? Então, até a próxima aula. Tenham todos um ótimo dia. Até mais.